É, isso mesmo que tu viu no título. Vídeo de Vandinha. Bob é agro, Bob é tech, Bob é top, Bob é a porra toda. Nem eu esperava que eu fosse assistir essa merda, muito menos que eu fosse fazer vídeo. Mas como as contas estão apertando e essa série tá no hype, bora lá. Eu já vou adiantando que eu tinha um preconceito absurdo com essa série. E agora eu tô tendo preconceito comigo mesmo por ter assistido essa bosta. Então eu já vou dizendo que eu vou zoar pra caralho nesse vídeo. Se tu tá esperando vídeo sério, pode se retirar. A série conta a história de Vandinha Adams, uma menina esquisita, sem sentimentos, meio piroquinha da cabeça, que não se dá muito bem com os pais e já foi expulsa de várias escolas por causa da sua psicopatia. E antes de tudo, vocês já viram a atriz da Vandinha fora da personagem? É dentro, fora, em cima, embaixo, do lado, do outro, transversal, diagonal, todo dia, o dia todo, todo dia. Olha a cara de vocês, tô brincando. Qual é? Gente, é brincadeira. Qual é? Enfim, após a Vandinha ser expulsa de mais uma escola, os pais dela decidem levá-la para a escola de Nunca Mais. Escola essa onde só estudam seres sobrenaturais, que nessa série são chamados de excluídos, enquanto as pessoas normais são chamadas de padrões. É basicamente um paralelo com Harry Potter, tá ligado? Quando um bruxo é chamado de bruxo e o povo que não é bruxo é chamado de trouxa. Chegando na escola Nunca Mais, conhecemos os principais personagens da série. A primeira delas é a diretora, personagem essa que é muito suspeita e tem o poder de mudar de forma. Guardem muito bem essa informação. Também conhecemos a Enid, colega de quarto da Vandinha, e qual é o poder dela? Bom, ela é uma lobisomem, porém é bem insegura porque ela só tem as garras e não consegue se transformar por completo. Será que ela vai virar lobo no final da série? Também é válido apresentar essa ruivinha aí que é a supervisora dos quartos. E ela só vai ser relevante lá no final da série, por isso eu tô apresentando ela agora. Conhecemos a Bianca, uma sereia que é a garota popular da escola e logo de cara já rivaliza com a Vandinha após vencer ela em um confronto de esgrima. E a Bianca é ex-namorada desse moleque aí que eu vou chamar de Demitri. E o porquê disso? Porque esse maluco me lembra muito o Demitri de Cobra Kai e eles ainda têm o mesmo dublador. A última vez que nos vimos, eu era bem menor e tinha 20 quilos a mais. O que houve? Puberdade, eu acho. Quis dizer na última vez que nos vimos. Ah, claro. O tempo todo. A gente sai depois da aula. A gente se pega, depois dá uns amassos. O Eli aqui é um grande garanhão. Ele transa mais do que qualquer um, não é, Eli? Enfim, o Demitri é um artista nato. Ele tem uma cabana cheia de pinturas. Com certeza ele pinta como eu pinto. E o objetivo desse maluco a série toda é passar pingola na Vandinha. Quero nem imaginar como ficaria a benga desse cara se ele visse a Vandinha fora da personagem. Conhecemos também a psicóloga da escola, outra personagem muito suspeita e até que não dispensável, que tá sempre no pé da Vandinha. Além de conhecermos o Tyler, um moleque muito gente boa que trabalha numa cafeteria que também quer pegar a Vandinha e é filho do xerife da cidade. Xerife esse que fica de olho na Vandinha porque o pai dela deveria estar preso por homicídio. E por último, mas não menos importante, a Mãozinha, que vai acompanhar a Vandinha durante toda essa jornada. E a Mãozinha já começa dando uma assistência pra Vandinha, fazendo com que ela vá pra um festival acompanhada do Tyler. E o Demitri fica puto com isso, porque ele odeia o Tyler. E o porquê desse ódio? Bom, mais pra frente eu te conto. Durante o festival, a Vandinha esbarra nesse moleque e acaba tendo a visão dele morrendo no meio da floresta. Então ela vai até o cara pra salvar ele, porém o moleque simplesmente do nada começa a enforcar ela com telecinese. E o porquê disso? Enfim, o moleque diz que a mãe dele era uma vidente loucona de loucura que fez um desenho da Vandinha destruindo a escola. Então, pra salvar a galera, ele vai matar a Vandinha. Porém, quando ele tá prestes a fazer isso... simplesmente do nada somos surpreendidos por esse monstro bizarro que salva a Vandinha e acaba molestando o moleque. Enfim, após essa loucura, ninguém acredita na Vandinha, exceto o Tyler, que tá tão na seca que fala pra Vandinha que tá do lado dela. Enquanto no dia seguinte, somos surpreendidos ao ver que o moleque que foi atacado tá vivo, o que faz com que as pessoas achem que a Vandinha tá inventando história. Porém, mais tarde, descobrimos que o moleque é na verdade a diretora disfarçada. Muito suspeito isso. E tudo fica mais estranho ainda quando a Vandinha vai na floresta onde o ataque aconteceu e acaba tendo outra visão onde descobre que o Demitri era o colega de quarto do moleque que morreu. E eles acabaram tendo uma briga muito feia que terminou com o moleque arremessando o Demitri na parede. Muito suspeito isso daqui. E um detalhe nessa visão é que eles estavam brigando por causa de um livro roxo. E é esse livro que contém o desenho da Vandinha destruindo a escola. Então a Vandinha invade o quarto do Demitri, consegue pegar o livro e descobre aos
tá as páginas que o desenho era dela enfrentando um cara misterioso. E acontece que esse cara é o fundador da cidade onde fica Nunca Mais. Então ela acaba sendo guiada até uma casa abandonada onde tem outra visão. Visão essa em que o maluco do desenho tá condenando essa mina aí que é uma antepassada da Wandinha. Isso por ela ser uma excluída. E além dela, o cara também tá condenando toda a sua família. Então ele incendeia a casa com todos dentro, mas a antepassada da Wandinha consegue fugir com a ajuda da sua mãe. Porém, quando a visão acaba, a Wandinha é surpreendida pelo monstro espionando ela. Então ela tenta fugir e dá de cara com as pegadas do monstro. A Wandinha investiga as pegadas e acaba descobrindo que o monstro é humano. Isso porque as pegadas dele mudam de forma até assumirem uma forma humana. E de uma forma muito suspeita, a Wandinha dá de cara com o Demitri nesse exato momento. Então bora deixar isso aqui interessante. Agora que descobrimos que o monstro é humano, temos 4 suspeitos. O primeiro é o Demitri. Isso porque ele estava presente em todas as aparições do monstro. E antes do moleque que tentou matar a Wandinha ser morto pelo monstro, o Demitri tinha acabado de brigar com o maluco e foi amassado. Além de que ele quer pegar a Wandinha. Ou seja, o moleque que ele tinha acabado de se desentender estava atacando sua amada. Então faz sentido ele ser o monstro e atacar o moleque. O segundo suspeito é o Tyler, já que ele estava junto com a Wandinha no festival e viu ela indo atrás do moleque na floresta. Então, como ele também quer pegar a Wandinha, faz sentido ele ter ido matar o cara. Além de que ele é muito bonzinho, e isso daí não me engana, é muito clichê. A terceira suspeita é a diretora, já que ela tem o poder de mudar de forma e tá sempre de olho na Wandinha. E a quarta suspeita é a psicóloga, que tá sempre de olho em todo mundo e seu comportamento é muito suspeito. E após a Wandinha ver um arranhão no pescoço do Demitri, ela vai até o estúdio artístico do cara e vê que ele tem um monte de desenho do monstro. E aí, isso é suspeito? A Wandinha leva um desenho até o xerife, mas ele diz pra ela ir em busca de provas concretas pra eles investigarem melhor. Então ela volta pro estúdio do Demitri, mas acaba dando de cara com o próprio Demitri, que afirma ter sonhos com o monstro e desenha ele pra aliviar o estresse. Porém, após a Wandinha acusar ele de ser o monstro, o Demitri fica puto e expulsa ela do estúdio. Então a Wandinha vai até o xerife com a garra do monstro e alguma porra aí que ela pegou no estúdio do Demitri. Assim ela manda ele comparar o DNA do Demitri com o DNA da garra do monstro pra ver se o resultado bate. Acontece que chega o dia do baile de Nunca Mais, onde o Demitri acaba indo com a Bianca e a Wandinha com o Tyler. E acontece que a Wandinha e o Tyler dão de cara com esse nerdola aí que também tá querendo passar pingola na Wandinha. A mina tem a Larissa de ouro. E aí, o que será que o Tyler vai achar desse moleque? Mas quem tá puto de verdade é o Demitri. Isso porque ele tem muito ódio do Tyler e viu o cara com a Wandinha. E o Demitri odeia o Tyler porque o Tyler e seus amigos agrediram o Demitri e destruíram o mural de artes do cara no dia da apresentação. O Tyler diz que reconhece que fez merda, mas jura pra Wandinha que não é uma pessoa ruim. E fala que no passado era apenas um moleque amargurado por ter uma vida horrível, fazendo com que a Wandinha fique ouriçada por ele. A cagada é que enquanto o baile tá rolando, os antigos amigos do Tyler que agrediram o Demitri colocam uma mangueira de tinta no sistema anti-incêndio, fazendo com que todo mundo comece a fugir. E nesse momento, a Wandinha tem uma visão do moleque nerdola que queria pegar ela sendo molestado pelo monstro. Então ela vai até a floresta, mas chega tarde demais e o moleque já foi atacado. A Wandinha vai até a biblioteca investigar sobre o caso e encontra um livro onde descobre que a diretora consegue mudar de forma. Então ela vai confrontar a diretora e a diretora diz que só se transformou no moleque que morreu pra abafar o caso e não deixar a escola em desespero. E aí, suspeito? E tudo vai ficando cada vez mais esquisito quando o prefeito da cidade é de repente atropelado e morto por um carro misterioso, enquanto o Demitri mostrava pra Wandinha um desenho de uma mansão que ele sonhou que o monstro habitava. Então a Wandinha reúne o Tyler e a Enid e vão investigar a mansão. Chegando lá, eles descobrem que é uma mansão abandonada, porém nela eles encontram o carro que atropelou o prefeito, além de um quarto muito arrumado que faz a Wandinha deduzir que tem alguém morando nessa casa. Porém, nesse momento, a Wandinha e a Enid escutam o Tyler gritando dizendo que o monstro tá na casa. Assim eles conseguem fugir do bicho e após correr um pouco, encontram o Tyler todo arranhado e nesse exato momento aparece o Demitri tentando ajudá-los. Após esse evento, finalmente somos apresentados ao melhor personagem da série, o tio Chico, tio da Wandinha. A Wandinha fala sobre o monstro e mostra o desenho dele, e então o tio Chico diz que a espécie do monstro se chama Hyde, e apresenta pra Wandinha um diário com as informações sobre o monstro. E lendo esse diário, a Wandinha descobre que o monstro é liderado por um mestre, ou seja, agora a investigação se trata de 2 assassinos, o monstro e o seu mestre. E aí, qual é o palpite de vocês? Pera aí, boy, antes de continuar o vídeo, fiquem aí com os erros de gravação dessa fala.
E aí, qual é o palpite? Porra! E aí, qual é o palpite? Caralho! E aí, qual é o palpite de... E aí, qual é o palpite de... Porra! Então, após descobrir isso, a Wandinha e o tio Chico seguem o Demitri e dão de cara com ele e a psicóloga tendo uma conversa muito suspeita. Logo, a Wandinha deduz que o Demitri é o monstro e a psicóloga é a sua líder. E quando ela volta pro seu quarto, dá de cara com a mãozinha esfaqueada e sem se mexer. A Wandinha se desespera e leva a mãozinha até o tio Chico. E o tio Chico faz o paranauê com a mão e cura a mãozinha. A Wandinha logo deduz que isso tem a ver com o monstro. E tô suspeitando que a psicóloga é sua líder, a Wandinha vai cobrar ela. Então a Wandinha acusa ela de ter matado o prefeito, de ser a líder do monstro e de ter a culpa de todos os assassinatos. Assim a psicóloga manda a Wandinha se fuder e liga pra diretora falando que a Wandinha tem que ser punida. Porém, ela escuta um barulho estranho no banheiro e quando ela vai olhar o que é... Sim, a psicóloga é atacada pelo monstro e isso elimina 2 suspeitos da nossa lista. Não é a psicóloga porque ela foi morta pelo próprio monstro e não é a diretora, pois no momento em que a psicóloga foi morta, a diretora estava em ligação com a mesma, sobrando apenas Demitri e Tyler. E antes de descobrirmos quem ainda não assistiu a série, comenta aí quem vocês acham que é o monstro. Bom, a Wandinha acha que é o Demitri, pois ela vai até o seu estúdio e encontra o desenho da psicóloga morta, além de encontrar vários pertences de todas as vítimas do monstro. O Demitri diz que nada disso é dele e que ele tá sendo incriminado. Porém, a Wandinha não acredita, a polícia chega e prende o cara. Enquanto a Wandinha fica com esse olhar muito tesudo, pensando, caso resolvido. E a Wandinha tá com tanto tesão que vai até o Tyler pra comemorar com ele. Então eles se beijam, porém, durante o beijo, a Wandinha acaba tendo a visão do momento em que o monstro atacou a psicóloga, onde ela acaba descobrindo que, na verdade, o monstro é a porra do Tyler. Sabia. Claro que o primeiro garoto que eu beijei seria, na verdade, um monstro psicopata e assassino em série. Acho que eu tenho um tipo. A Wandinha vai até o Demitri na cadeia em busca de ajuda, mas o moleque tá poucas ideias por ter sido preso e manda ela tomar no... E após isso, a Wandinha vai no hospital pra visitar o moleque nerdola que foi molestado pelo monstro no dia da festa. E ele diz que antes de ter sido atacado, viu o líder do monstro na floresta e fala que se lembra de ter visto a pessoa usando a bota vermelha. E quem usa a bota vermelha? A supervisora de quarto da Wandinha que eu apresentei no começo do vídeo, gostosa. A Wandinha vai investigar ela e ela até paga de doida no começo, mas o Tyler aparece dizendo que falou a verdade pra Wandinha, fazendo com que a ruiva admita a verdade. Tá, eu esperava que o Tyler fosse o monstro, mas que essa mulher aí fosse a líder dele eu nem cheguei a cogitar. Além de que descobrimos que esse Tyler na verdade nem é o Tyler, é a diretora disfarçada. E após a ruiva descobrir isso, ela apaga a diretora e a Wandinha. Então ela e o Tyler prendem a Wandinha e a ruiva usa as partes dos corpos que o Tyler atacou pra fazer um ritual doidão com o objetivo de ressuscitar o criador da cidade, o cara que matou a família antepassada da Wandinha. E por que ela quer fazer isso? Porque sempre foi o objetivo de sua família acabar com os excluídos. E como o criador da cidade é um antigo familiar dela, ela vai ressuscitar ele pra fazer isso. Então ela ressuscita o maluco e o Tyler se transforma no monstro pra eliminar a Wandinha. Porém, antes que ele faça isso, a Enid consegue se transformar em lobo e vai pra cima do Tyler, iniciando aqui o fight final. Deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar. Você gosta daqui, você gosta de lá, mata os alemão que o bicho vai pegar. No fim, a Enid vence com a ajuda do xerife que acerta um tiro no Tyler, porém, após ver que o monstro era seu próprio filho, o cara desmorona. Enquanto na escola, a Wandinha consegue derrotar o zumbi doidão com a ajuda da Bianca. E por fim, o nerdola manda o exército de abelha pra cima da ruivinha e eles conseguem derrotá-la. No final, tudo aparentemente fica bem. O Demitri é solto e provavelmente vai sabugar a Wandinha na próxima temporada. A Wandinha vira amiga da Bianca e tudo é muito bonito. Porém, a série obviamente precisa deixar um gancho pra segunda temporada. Então o Tyler fica vivo, se transforma dentro da viatura e a temporada acaba. Boy, Wandinha é uma série que nem eu esperava que eu fosse assistir, mas como eu quero visualização e cash, eu tive que me sacrificar. E até que a série é divertidinha, então essa primeira temporada tem um 7 de 10 na minha opinião. Então é isso, me segue no Insta, deixa o like e tamo junto.
Após os eventos da primeira temporada, vemos que a Wandinha começou a ser idolatrada na escola Nunca Mais por ter salvado o colégio anteriormente. Coisa que ela não tá curtindo muito porque ela odeia pessoas e não quer ser idolatrada pelo que ela odeia. Também vemos que o Feioso, irmão da Wandinha, agora vai estudar em Nunca Mais e que a mãe da Wandinha fica mais gostosa a cada temporada que passa. Isso, vamos voltar pra cá. Que deselegante. E vocês lembram do mano cabeludo que eu chamava de Demitri? Bom, ele não vai aparecer nessa temporada, porque o ator que interpreta ele se envolveu em polêmicas pra lá de bizarras, que é melhor eu nem comentar aqui. Enfim, a coisa começa a ir pra frente quando o Feioso escuta uma história muito bizarra que muitos afirmam ser uma lenda urbana da escola. História essa de um garoto que teve seu coração trocado por um coração relógio, o que o tornou um gênio das invenções tecnológicas da escola. Mas a cagada é que uma das suas invenções saiu do controle, ocasionando uma explosão e o garoto acabou morrendo e sendo enterrado embaixo de uma árvore. E quando chega o festival da escola, o Feioso comparece na intenção de desenterrar esse garoto, enquanto o novo diretor da escola faz uma homenagem cabulosa pra Wandinha. Porém, ela não fica nada feliz ao ver um desenho dela e as pessoas a aplaudindo. Então ela pega o microfone, manda todo mundo se fuder e simplesmente queima o desenho em público. Se fosse eu, ainda saía mostrando a jeba pra todo mundo, ia ser muita aura. Enquanto o Feioso finalmente encontra a árvore que o garoto tava enterrado e acidentalmente acaba ressuscitando o maluco após usar seu poder de choque na árvore, dando vida a esse zumbi bizarro. E o Feioso, mais maluco ainda, fica olhando pro zumbi com cara de felicidade. Em paralelo a isso, a Enid vai cobrar a Wandinha por ter queimado o desenho, mas a Wandinha acaba tendo a visão da Enid morrendo e tendo um derrame e derramando lágrimas vermelhas. Vermelhas? É, lágrima preta. Eu vou deixar o erro de gravação aí porque eu achei engraçado. E após isso, a Wandinha descobre que perdeu todos os seus poderes de ter visões por ter usado e abusado deles. E ela se dá conta de que na visão da Enid morrendo havia a presença de corvos. E nos últimos dias ocorreram vários casos de pessoas sendo mortas por corvos na cidade. Então, com isso em mente, a Wandinha vai até a casa do xerife da cidade em busca de respostas, mas quando chega lá, se depara com um maluco morto. E mais do que isso, esses corvos são suspeitos. Enquanto isso, vemos que o Feioso tá mantendo o zumbi preso em uma cabana. Uma hora isso vai dar merda. E após a morte do xerife, a Wandinha decide visitar o Tyler na prisão para interrogá-lo sobre a morte de seu pai. Porque caso você não se lembre, o Tyler é filho do xerife. Chegando na prisão, vemos que fizeram uma cela altamente segura e supervisionada única e exclusivamente pro Tyler. Se liga no sistema de segurança. Mas se sentir ameaçado ou desconfortável de algum jeito, aperte o botão na parede. Estarei observando pelo monitor. Enfim, a Wandinha fala pro Tyler que o pai dele morreu e que muitos assassinatos parecidos estão acontecendo. Então ela acusa o Tyler indiretamente de ter algo a ver com a história e ele manda essa pedrada aí que me fez dar uma risada sincera. Você me pegou, Wandinha. Eu sou um gênio do crime, mexendo os pauzinhos daqui de dentro. Após ouvir isso, a Wandinha decide ir embora, mas antes que ela vá, o Tyler faz a seguinte ameaça. Manda um oi pra Enid por mim. Diz que vou matar ela da próxima vez. Quero que os gritos dela assombrem você pro resto da sua vida. A coisa vai pra frente quando a Wandinha recebe uma ligação de alguém dizendo que sequestrou a Enid. Então a pessoa propõe o seguinte desafio pra Wandinha. Você tem 30 minutos pra achar sua amiga loba ou eu mato ela. Tic-tac, senhorita Adams. A Wandinha sai procurando a Enid pela escola até que encontra ela amarrada com um maluco aleatório que nem vale a pena ser mencionado. E antes que eles sejam mortos, a Wandinha consegue salvá-los. Então descobrimos que quem sequestrou a Enid foi essa ruivinha aí que tem a habilidade de ficar invisível. A melhor habilidade de todas, sem putaria, por favor. E essa mina aí é a maior fã da Wandinha e só fez isso pra chamar a atenção dela, além de se oferecer pra ajudar a Wandinha a investigar o caso dos corvos. E vocês lembram que eu falei que a história do Feioso com o zumbi ia dar merda? Pois é, e realmente deu, porque o zumbi fugiu da cabana que tava preso e agora tá solta comendo cérebros por aí. Acontece que por algum motivo desconhecido, o zumbi voltou pra cabana do Feioso e vemos que seu cérebro começou a se regenerar. Ou seja, quanto mais cérebros ele comer, mais humano ele fica. E a coisa vai ficando mais séria quando chega um evento muito esperado e nunca mais, o acampamento da escola. E o Feioso tem a brilhante ideia de levar o zumbi pro acampamento. E aí, qual vocês acham que é o resultado disso? Bom, não poderia ser outro. Acontece que o lugar vira um caos por causa desse zumbi, mas a Wandinha consegue derrotá-lo e ele é levado para a mesma prisão que o Tyler. E sabe quem mais tá nessa prisão? A ruivinha que liderava o Tyler na primeira temporada, que cortou o cabelo e agora tá parecendo aquele Chuck judiado lá. Alô?
Olha o meu cabelo. E que bosta você ganhou? Porra, com certeza sinto muito, amiguinho. Vai lá, fuder ele bonito. E a rapaziada da prisão tá querendo a ajuda dela pra conseguirem controlar o Tyler. E a Ruiva até aceita ajudar, mas com uma condição. Só peço que me deixe ver o Tyler. Os caras concordam em levá-la até o Tyler, porém o reencontro dos dois não dá muito certo não. E a Ruivinha masoquista gostou, vê que sorrisinho safado. Bom, quem tá de volta nessa temporada é o Gold Tio Chico, e a Wandinha precisa dele pra encontrar uma tal de Lois, uma suposta mulher que tá no presídio do Tyler, que deve ter respostas sobre os corvos que matarão a Enid, como a Wandinha viu na visão. Então o plano é o Tio Chico ser preso e dentro do hospício ele procurar pela Lois. Então, após perguntar sobre a Lois pra várias pessoas, ele encontra esse velho acompanhado de um papagaio e pergunta sobre a Lois pra ele, onde temos essa cena maravilhosa. Você conhece Lois? Cala essa boca! Gente, manda aqui, careca! E depois do Tio Chico torturar o pássaro, ele responde dando a seguinte senha: 51971! 51971! Então, finalmente tendo respostas, a Wandinha se infiltra na prisão e vai até o Tio Chico. E vê que merda, o zumbi do feioso tava na mesma cela que o Tio Chico e acaba se soltando. Enquanto o Tio Chico leva a Wandinha até a cela da Lois, digita a senha que o pássaro passou pra ele e descobrimos que a tal da Lois na verdade não é uma pessoa, e sim uma sigla que eu não lembro o que significa, então eu vou deixar a Wandinha falar pra vocês aí. Laboratório de Observação para a Integração Social. Assim eles descem as escadas e chegam até um porão onde muitas criaturas bizarras estão sendo mantidas, incluindo essa mulher aí que será muito importante daqui pra frente. E nesse momento, quem finalmente aparece é o líder dos corvos, que finalmente dá as caras. Sim, eu também não faço ideia de quem seja essa mulher. E que personagem nada a ver da porra, nem a motivação dela dá pra entender direito. Não tem nada de louco no que eu estou fazendo. Eu a recrutei para ser o rosto público dessa instituição e continuar o trabalho do meu pai. Quê? O que foi que você disse? Enfim, após esse diálogo nada a ver com o cu e as calças, o Tio Chico manda choque valendo na mulher. Mas a cagada é que esse ataque sai do controle e acaba desativando os sistemas de energia e segurança da prisão. Assim, o lugar vira um completo caos e todos os monstros bizarros começam a fugir, incluindo o zumbi doidão que segue comendo cérebros por aí e a mulher que eu mencionei anteriormente que é salva pela Wandinha. Mas a gente vê que a merda tá feita mesmo quando vemos que quem também acabou se libertando foi o Tyler. E quando a Ruivinha vai salvar ele, o Tyler diz: aê, vagabunda, eu vim parar nesse lugar aqui por tua causa, então tu tá fudida na minha mão. E a Ruivinha, desesperada e sentindo a pressão, fala: não, Tyler, eu que libertei teus poderes, eu fui a única pessoa que te amou, não me mata. Então o Tyler, farmando muita aura, manda essa: por isso eu vou te dar 5 segundos de vantagem. Corre! E por fim, o Tyler mata a Ruivinha. E tu acha que ele terminou o serviço? Não, o monstro tá com sangue nos olhos e acaba encontrando a Wandinha. E no que isso deu? Toma! É, o bicho bota a Wandinha pra dormir e foge pro meio da floresta. Após essa loucura, vemos que a Wandinha acabou ficando em coma. Mas não dura muito, obviamente, porque ela é a protagonista. Então ela acorda e dá de cara simplesmente com a diretora da primeira temporada. Ué. Mas isso não é coisa de mulher? Mas a diretora não tinha morrido anteriormente? Sim, ela morreu, mas agora ela é a guia espiritual da Wandinha. Um guia espiritual tem que ser um parente. Primas em 13º grau. Os roteiristas meteram o louco nessa, viu? Então a diretora faz a Wandinha levantar da coma e quando ela tá saindo do hospital, acaba recebendo uma carta com a seguinte mensagem: você e Enid vão morrer hoje. E olha aí quem foi que mandou essa carta. Então, vendo isso, a Wandinha deduz que a morte da Enid que ela previu anteriormente será causada pelo Tyler. Assim, a Wandinha vai alertar a Enid pra tentar protegê-la, mas de nada adianta, a Enid foge e o Tyler segue fazendo vítimas por aí.
E em paralelo a isso, o zumbi doidão segue comendo cérebros por aí, virando cada vez mais humano. Enquanto isso, a Wandinha e a Enid reúnem a Bianca e a galera popular da escola para montar um plano cabuloso. E que plano é esse? Bom, a Wandinha vai te dizer. Acho que o Tyler vai atacar hoje na procissão da recordação. Mas eu tenho um plano. Pra matar ele? Pra controlar ele. Sim, a Wandinha quer virar a nova líder do Tyler. Enquanto isso, o Feioso junto ao seu pai, vulgo Gomes, vão até um festival de Dia dos Mortos. Festival esse que o zumbi doidão tá fazendo uma chacina. O Feioso dá de cara com o zumbi, mas o morto-vivo fala: "Não, Feioso, eu sou teu amigo, me deixa ir embora." Então, como o Feioso é muito gente boa, ele deixa o bicho fugir. Mas acontece que quando ele tá indo embora, o Gomes reconhece ele de algum lugar. Então aí tem coisa. E tu lembra da mulher que a Wandinha ajudou a fugir da prisão? Pois é, ela vai até a Mortícia, mãe da Wandinha, e pede ajuda para encontrar o seu filho. E quem é o filho dela? Bom, simplesmente o Tyler. E falando nele, o Tyler tá disfarçado em uma procissão de Nunca Mais procurando pela Enid. Então a galera reunida pela Wandinha chega no local e começa a colocar o plano em prática. Então a mãozinha mostra pro Tyler onde a Enid tá, ele vai atrás dela, mas acaba sendo encurralado pela galera. E após eles oprimirem o Tyler, o bicho se transforma no monstro, bota medo em geral, mas a Wandinha aparece e diz: "Ei Tyler, eu ainda te amo, mas pra gente fazer uma sapecagem, eu vou ter que virar tua líder." Porém, antes que o plano dê certo, a mãe do Tyler aparece transformada em Hyde. Muito engraçado esse design dela, inclusive. E antes que ela ataque a Wandinha, a Mortícia aparece e diz: "Ei, fizemos um acordo, leva o Tyler embora." E o bagulho começa a ficar doido de verdade quando o Gomes fala pra Mortícia que o zumbi que tá solto é um tal de Isaac. E quem é esse mano? Mais pra frente eu te conto. Enquanto acontece um bagulho inédito com a Enid, ela se transforma em lobisomem sem ser lua cheia. E essa mulher ruiva aí fica olhando de longe preocupada. Então no dia seguinte, a mulher vai até a Enid e diz que o que aconteceu com ela pode ser um indício de que ela é uma alfa. E que ela deve ter cuidado, pois se ela se transformar na próxima lua cheia, ela pode acabar presa no corpo de lobo pra sempre por ser muito jovem. E aí, será que isso vai acontecer? E quem ganha relevância agora é a avó da Wandinha. Isso porque a Wandinha vai até ela pedir ajuda pra recuperar seus poderes. Então a coroa diz pra ela ir até o túmulo de uma mulher que tem a mesma habilidade que a Wandinha e recitar um textão doidão aí, que dessa forma ela irá recuperar sua habilidade. Então, após realizar tudo isso, a Wandinha dá de cara com o espírito da mulher do caixão, que é simplesmente a Lady Gaga. Que bagulho aleatório. Acontece que a Lady Gaga devolve os poderes da Wandinha, mas diz que ela pagará um preço por isso. Então a Wandinha recupera o seu poder, mas acaba dando de cara com a Enid nesse exato momento e as duas acabam desmaiando. E no dia seguinte, as duas acordam e se dão conta de que tiveram seus corpos trocados. E que episódio cheiradão da porra. Eu acho muito engraçado a atuação das atrizes interpretando as personagens opostas. E acho mais engraçado ainda a dublagem. Se liga na voz da Wandinha com a personalidade da Enid. Você não vai sair por essa porta. Wandinha, eu tô com medo. E o melhor é a Enid no corpo da Wandinha tentando agir igual a Wandinha. Posso tatuar meu pedido na sua testa, se isso ajudar. E eu também acho muito bom a Wandinha no corpo da Enid. É muito engraçado ver a Enid gótica. Ver o meu corpo se contorcendo com as suas explosões emocionais me deixa enjoada. Enquanto isso, o Tyler tava jantando com a mãe dele quando de repente eles são surpreendidos pelo zumbi que agora já tá pegando a forma humana. Então eu não vou mais chamar ele de zumbi, e sim de Isaac. E por que o Isaac tá aí? Porque ele é simplesmente o irmão da mãe do Tyler. Ou seja, ele é o tio do Tyler. E qual é a motivação do cara? Bom, vocês lembram que eu disse que no passado ele morreu porque uma das suas invenções saiu do controle? Bom, acontece que essa invenção era uma máquina que ele tinha projetado para salvar sua irmã. E salvar ela do quê? Enfim, ela é uma Hyde, porém ela não tinha líder. E quando um Hyde não tem líder, ele vai morrendo aos poucos. Então o plano do cara é levar a mãe do Tyler até a sua máquina para remover os poderes de Hyde dela. Porém, a ruivinha invisível conseguiu se filtrar no carro deles, ligou pra Wandinha e a dupla Wandinha no corpo da Enid e Enid no corpo da Wandinha chegam no lugar. E o Tyler vendo isso, fica
fica putaço e quando ele vai pra cima delas, a Wandinha no corpo da Enid se transforma em lobo e quando o Tyler tá prestes a se transformar em Hyde, a mãe do Tyler grita: Tyler, não! Então a Wandinha lobisomem amassa o Tyler e o lugar acaba explodindo. E após esse episódio cheiradaço, a Wandinha e a Enid vão até o túmulo da Lady Gaga e voltam aos seus corpos reais. Mas a Wandinha perde o seu poder novamente. Porém, a Wandinha ainda tá na merda, pois a diretora aparece e diz que a Enid foi salva. Porém, agora um Adams vai morrer. Ou seja, ou a Wandinha ou algum familiar dela. Enquanto isso, o Tyler tá puto porque o plano do Isaac deu errado e sua mãe não deixa ele matar a Wandinha. Então o Isaac se altera e fala: Ei, seu merda, eu só quero salvar minha irmã. A única coisa que tá atrapalhando é você. Enquanto a mãe do Tyler vai ficando cada vez mais perto de morrer, fazendo com que eles invadam uma veterinária e usem os equipamentos do lugar pra salvar ela. Mas acontece que pro plano dar certo, a mãe do Tyler precisa de sangue de Hyde. Então o Isaac extrai o sangue do Tyler, o moleque apaga e acorda vendo que sua mãe aparentemente foi curada. Repito, aparentemente. Porém, a história ainda não acabou. O Isaac ainda quer se vingar por algum motivo que por enquanto é desconhecido. Assim ele vai atrás do feioso fingindo ser amiguinho dele. Porém... o cara sequestra o feioso pra chamar a atenção da família Adams. Então a Wandinha junto com a Mortícia e sua avó fazem um ritual doidão pra recuperar os poderes da Wandinha, que dá certo, e a Wandinha logo tem uma visão bizarra. Visão essa em que ela vê seus pais, a Mortícia e o Gomes, enterrando o Isaac debaixo da árvore que o feioso encontrou. A Mortícia fala que no passado, o Isaac já queria curar sua irmã de ser uma Hyde. Mas pra fazer isso, ele teve que sacrificar o Gomes pra usar os seus poderes elétricos na máquina. Porém, a Mortícia conseguiu chegar e salvar o Gomes, o que resultou numa explosão absurda que fez com que o Gomes perdesse seus poderes e o Isaac acabasse morrendo, e assim obrigando a Mortícia e o Gomes a enterrarem o Isaac embaixo da árvore. Enquanto do outro lado, a mãe do Tyler fala pro Isaac prometer pra ela que ele vai fazer o que eles combinaram independente do que aconteça. E agora sim a putaria vai começar. Hora do show, porra! O Isaac leva o feioso pra uma floresta e a Wandinha vai atrás dele junto com a mãozinha. Porém, os vilões estão mais preparados, porque o Tyler consegue capturar a mãozinha e toma esse plot twist. Seus pais não me mataram por inteiro naquela noite. A mãozinha é a mão direita do Isaac. Isso porque a Mortícia cortou a mão dele pra salvar o Gomes e a explosão da máquina de algum jeito deu vida pra mão do cara. Então o Tyler segura a Wandinha e o Isaac costura sua mão de volta. Assim, o maluco usa sua telecinese pra enterrar a Wandinha viva. Enquanto a gente vê na cara do Tyler que ele não tá gostando disso porque ele ainda ama a Wandinha. Mas pra sorte da Wandinha, a ruivinha invisível tava vendo tudo e foi avisar pra Enid. Então as duas tentam desenterrar a Wandinha, mas elas não possuem força o suficiente pra isso. Ou seja, a única alternativa é a Enid se transformar em lobo e usar sua força de lobisomem pra desenterrá-la. O que acaba dando certo, porém, a cagada é que era lua cheia e a Enid provavelmente vai ficar presa nesse corpo pra sempre. Que sacrifício cabuloso. Enquanto isso, os vilões chegam no laboratório do Isaac com o feioso para usá-lo de fonte de energia pra máquina do Isaac. Mas se a mãe do Tyler em tese já foi salva, por que eles vão fazer isso? Bom, eu te respondo agora. Porque a mãe do Tyler vira pro Isaac e diz pra ele fazer o que tinha prometido agora. E que caralhos ele tinha prometido? Isso daí. A mãe do Tyler não quer salvar a si mesma, e sim o próprio Tyler. Ela quer tirar os poderes de Hyde dele mesmo contra a vontade do garoto. Então o Isaac liga a máquina, porém a Wandinha chega no lugar apontando um machado pro Tyler, que olha pra ela e implora que ela o mate, já que ele prefere morrer do que deixar de ser um Hyde. Porém, todavia, entre nos tantos... Por quê? Pois é, eu errei. A Wandinha salva o Tyler e o bicho finalmente se transforma e arremessa o Isaac torre abaixo. E ele ainda não tá satisfeito, ele também quer a própria mãe. Então ela também se transforma e temos o fight final. Monstro mãe feminino contra monstro filho masculino. Deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar. Você gosta daqui, você gosta de lá, mata os alemão que o bicho vai pegar. Você gosta daqui, você gosta de lá, mata os alemão que o bicho vai pegar. Eu vou te balancar, deixa teu corpo sangrando. Eu vou te balancar, deixa
No fim de tudo, o lugar explode, fazendo com que a mãe do Tyler fique pendurada à beira da morte. O Tyler até dá a mão pra ela, mas ela mesma acaba se matando. Porém, ainda não acabou, porque o Isaac começa a enforcar a Wandinha, mas a Mortícia e o Gomes começam a gritar: Mãozinha, eu sei que você tá aí, volta pra gente, a gente te ama. Então a Mãozinha volta e temos essa piada muito previsível, mas eu confesso que ri pra caramba. O que tá acontecendo? Então a Mãozinha começa a espancar o cara, arranca o coração dele e é game over pro Isaac. O que eu não curti muito porque o cara tinha sido um vilão muito foda. Eu mantinha ele vivo pras próximas temporadas. Duvido muito que eles façam um vilão melhor do que esse cara. E pra fechar a temporada, essa ruiva aí aparece e chama o Tyler pra um bando de raids, com o objetivo dele perder a necessidade de ter um mestre pra sobreviver. Enquanto a Wandinha vai dar um rolê de moto com o tio Chico, porém no caminho ela tem uma visão da sua avó. Visão essa em que a avó dela tá prendendo a tia da Wandinha em um porão que tá escrevendo na parede que a Wandinha tem que morrer. E aqui acaba a segunda temporada de Wandinha, que na minha opinião é bem legal e tem um merecidíssimo 8 de 10. Achei melhor do que a primeira. Então para de enrolar, deixa o like, se inscreve e me segue no Insta. Tamo junto.